dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 3. A regularidade dos ciclos. O esforço para explicar a vida por meio do reconhecimento de padrões e, assim, chegar a fórmulas vencedoras é complicado. Em grande parte porque vivemos em um mundo assediado pela aleatoriedade e em que as pessoas não se comportam da mesma maneira, mesmo quando pretendem. A percepção de que os eventos passados foram, em grande parte, afetados por essas coisas e, portanto, que os eventos futuros não são totalmente previsíveis, é desagradável, pois torna a vida menos sujeita à antecipação, à criação de regras e à segurança. No outono de 2013, em resposta a algo que escrevi em The Most Important Thing, recebi um e-mail de Nick Trine, da Lindsell Trine, uma empresa financeira com sede em Londres. Nick discordou do uso que faço da palavra ciclo para descrever fenômenos como os que discuto aqui. Após uma conversa saudável a respeito, marcamos um almoço que foi agradável e animado. Ao abordarmos o assunto, ficou claro que a motivação de Nick para escrever foi sua convicção de que, para que algo seja descrito como cíclico, seu tempo e extensão devem ser regulares e, portanto, previsíveis. Um ciclo de rádio ou onda senoidal, por exemplo, sobe e desce em um padrão regular e previsível, com a mesma amplitude, frequência e ponto final de cada vez. Ciclo, de acordo com o Dictionary.com, em física, pode ser definido como uma alteração completa em que um fenômeno atinge um valor máximo e mínimo, retornando a um valor final igual ao original. Já em matemática, ciclo é uma permutação de um conjunto de elementos que deixa a ordem cíclica original dos elementos inalterada. Em outras palavras, esses ciclos científicos e matemáticos seguem padrões tão regulares que acabam voltando para onde começaram. E isso acontece porque o tempo e o caminho das flutuações são sempre os mesmos. Ponto para Nick. Mas economias, empresas e mercados, e por certo a psicologia e o comportamento dos investidores, não são regulares nesse sentido. No almoço, e acho que concordamos, eu disse que as coisas podem ser cíclicas sem exprimir esse grau de consistência. É tudo uma questão de definição da palavra ciclo. Aqui está a parte do que escrevi depois ao Nick. O que afirmo é que, geralmente, as coisas sobem e descem. A maioria das coisas naturais tem um ciclo de nascimento e morte. E a psicologia dos investidores tem um ciclo muito pronunciado de otimismo crescente e valorização dos preços, seguido de pessimismo crescente e queda dos preços. Você pode pensar que isso é simplista e inútil, mas um dos principais pontos é que,
quando algo sobe, os investidores têm uma tendência a pensar que nunca cairá, e vice-versa. Apostar contra essas tendências pode ser muito lucrativo. Pouco no mundo, e certamente não no mundo dos investimentos, é regular o suficiente a tempo de lucrar com a aplicação de um processo mecanicista. Isto não significa, porém, que você não pode aproveitar os ciclos de altos e baixos. Não acho que as flutuações tenham que terminar voltando para onde começaram, a ser chamadas de ciclo. Muitos ciclos acabam mais altos do que iniciaram, isto é, são ciclos em torno de uma tendência de alta secular subjacente. Mas isso não significa que não sejam cíclicos ou que não seja desejável subir o ciclo e evitar o ciclo descendente, ao contrário de ir do começo ao fim. Há uma definição de ciclo no Cambridge Dictionary, para uso de modo geral não técnico, segundo a qual ciclo é um grupo de eventos que acontecem em uma ordem particular, um seguindo o outro, e que são frequentemente repetidos. Fico feliz com isso, pois reflete o sentido em que penso em ciclos e oscilações em meu mundo. Embora discordando da objeção de Nick Train, de que a irregularidade dos fenômenos que discuto os desqualifique para que sejam descritos como cíclicos, há muito a ser entendido sobre sua irregularidade e o que pode ser aprendido com isso. Como eu disse no capítulo anterior, o aspecto mais importante a ser notado aqui é que as coisas que chamo de ciclos não se originam completamente, ou, às vezes, de forma alguma, da ocorrência de processos mecânicos, científicos ou físicos. Eles seriam muito mais confiáveis e previsíveis se o fizessem, mas muito menos potencialmente lucrativos. Isso ocorre porque os maiores lucros vêm de se ver as coisas melhor do que os outros. E se os ciclos fossem totalmente confiáveis e previsíveis, não haveria superioridade em percebê-los. Às vezes, há um princípio subjacente, e às vezes não. Mas muita variação é atribuível ao papel dos seres humanos na criação de ciclos, pois suas tendências induzidas por emoções e psicologias exercem influência sobre os fenômenos cíclicos. Chance ou aleatoriedade também desempenham um papel importante em alguns ciclos, e o comportamento humano contribui para sua existência. Humanos são uma grande parte da razão pela qual esses ciclos existem, mas também, junto da aleatoriedade, por sua inconsistência e, portanto, sua falta de confiabilidade. Nós humanos temos que viver no mundo real. Conforme descrito anteriormente, procuramos padrões e regras que nos permitem viver com mais facilidade e lucratividade. Isso talvez tenha começado com a experiência inicial do homem, com ciclos diários e anuais. Pode ter sido aprendido da maneira mais difícil ao ver que não era seguro matar a sede naquele lago, bem na hora do dia em que as leoas e seus filhotes estavam fazendo o mesmo ali. Ou por verificar que certas culturas se saíam melhor quando plantadas na primavera do que no outono.
Quanto mais absolutas forem as regras, mais fácil será a vida. Procurar padrões explicativos parece estar enraizado no cérebro humano. O esforço para explicar a vida por meio do reconhecimento de padrões e assim chegar a fórmulas vencedoras é complicado, em grande parte porque, como já mencionei, vivemos em um mundo assediado pela aleatoriedade e em que as pessoas não se comportam da mesma maneira, mesmo quando pretendem. A percepção de que os eventos passados foram, em grande parte, afetados por essas coisas e, portanto, que os eventos futuros não são totalmente previsíveis é desagradável, pois torna a vida menos sujeita à antecipação, à criação de regras e à segurança. Assim, as pessoas buscam explicações que tornem os eventos compreensíveis, muitas vezes além do que é apropriado. Isso é tão verdadeiro em investir como em outros aspectos da vida. Encontrei algumas declarações interessantes sobre este assunto em The Drunkard's Walk, O Caminhar do Bêbado, em tradução livre. Um livro de 2008, no qual Leonard Mlodinow, seu autor e membro do corpo docente da Caltech, discorre sobre aleatoriedade. Aqui está a primeira, do prólogo de seu livro. Nadar contra a corrente da intuição humana é uma tarefa difícil. A mente humana é construída para identificar em cada evento uma causa definida e pode, portanto, ter dificuldade em aceitar a influência de fatores não relacionados ao aleatório. Sendo assim, o primeiro passo é perceber que sucesso ou fracasso às vezes não surgem nem da grande habilidade, nem de grande competência, mas, como escreveu o economista Armen Alchian, de circunstâncias fortuitas. Onipresentes em nossa vida cotidiana, os processos aleatórios são fundamentais por natureza, mas a maioria das pessoas não os entende ou sequer pensa muito sobre eles. Mlodinow, em um capítulo em que trata da imprevisibilidade e do capricho do sucesso na história cinematográfica, descreve a opinião do produtor William Goldman sobre o assunto. Goldman não negou que há motivos para o desempenho de bilheteria de um filme, mas ele disse que essas razões são tão complexas e que o caminho para o sucesso na semana de lançamento é tão vulnerável a influências imprevisíveis e incontroláveis que suposições sobre o potencial de um filme a ser produzido não são melhores do que acertar o lado da moeda em um cara e coroa. O autor também discute como elementos aleatórios se aplicam a um rebatedor de beisebol. O resultado de qualquer rebatida em particular, isto é, uma oportunidade de sucesso, depende, é claro, principalmente da habilidade do jogador, mas também depende da interação de muitos outros fatores: sua saúde, o vento, o sol ou as luzes do estádio, a qualidade dos campos em que joga, as circunstâncias da partida, se ele adivinha corretamente como o lançador arremessará, se a coordenação mão-olho funciona perfeitamente quando ele vira o corpo, e se aquela morena que ele conheceu no bar o manteve acordado até tarde,
ou o cachorro-quente com batatas fritas com alho que ele comeu no café da manhã azedou seu estômago. Não fossem todos os fatores imprevisíveis, um jogador ou acertaria um home run em todas as suas rebatidas ou não acertaria nenhum. Sabemos que uma variedade de fatores influencia os resultados em todos os campos e que muitos deles são aleatórios ou imprevisíveis. Isso certamente inclui muitos aspectos em economia e investimentos. Mesmo que a renda seja estável, a propensão a consumir de um indivíduo pode ser afetada pelo clima, por uma guerra ou por qual país vence a Copa do Mundo, e isso, por sua vez, por uma infeliz canelada do defensor. Uma empresa pode emitir um relatório de lucros favorável, mas se suas ações subirão ou cairão como resultado, é algo que será influenciado pelo comportamento de seus concorrentes. Se o Banco Central escolhe justo aquela semana para um aumento da taxa de juros, e se o anúncio dos resultados vem em uma semana boa ou ruim no mercado. Dado esse grau de variabilidade, os ciclos com os quais estou preocupado certamente não são regulares e não podem ser reduzidos a regras confiáveis de tomada de decisão. Posso dar um exemplo relacionado aos títulos de alto grau especulativo, títulos de elevado retorno e alto risco, algo que me deixou bastante aborrecido. Em certa ocasião, surgiu a opinião de que os títulos tendem a se tornar inadimplentes em torno do segundo aniversário de sua emissão. Se isso fosse verdade, seria um conhecimento muito útil para evitar o prejuízo. Tudo o que se teria de fazer seria vender todos os títulos à medida que eles se aproximassem daquele aniversário e comprar de volta os que sobreviveram. Obviamente, essa regra ignora a questão sobre quanto se receberia por títulos que estão se aproximando daquela data fatal, já que todos saberiam que isso representa um risco, e quanto teria que se pagar para recomprar os que sobraram. Talvez um padrão de segundo aniversário tenha ocorrido na época em que a noção se tornou popular. Mas coincidência é muito diferente de causalidade. Esse fenômeno é confiável? Quais foram as razões para isso? Eles se repetiriam? Você deve apostar nisso? Em particular, a história dos títulos de grau especulativo naquela época provavelmente cobriu um período de apenas uns 20 anos, fazendo-me pensar se a experiência e o tamanho da amostra eram suficientes para justificar a confiança nessa observação. Em vez de rigor intelectual, prefiro pensar que a regra de 2 anos se baseava mais na sede das pessoas por regras simples e úteis e, portanto, em sua tendência excessiva de extrapolar sem qualquer base real. Acho que seria melhor reconhecer que os títulos se tornaram inadimplentes em resposta a uma ampla variedade de influências, como aquelas que contribuem para o sucesso ou fracasso de um rebatedor no beisebol, e que a maioria dos defaults não tem absolutamente nada a ver com o número de anos que se passaram desde que os títulos foram emitidos. Para inverter a pretensa observação de Markingtown, a história pode rimar, mas raramente se repete exatamente. Estou absolutamente convencido de que os mercados continuarão a subir
e cair, e creio que sei por que, o que torna esse movimento mais ou menos prestes a acontecer. Contudo, tenho certeza de que nunca saberei quando eles subirão ou descerão, até onde irão, a rapidez de sua movimentação, quando voltarão para o ponto médio ou quão longe vão continuar no lado oposto. Ou seja, há muito a admitir sobre incerteza. No entanto, descobri que o pouco que conheço sobre o tempo do ciclo me dá uma grande vantagem em relação à maioria dos investidores, que entendem menos ainda os ciclos e dão menor atenção a eles e suas implicações para a ação apropriada. A vantagem de que estou falando é provavelmente tudo que qualquer um pode alcançar, mas é o bastante para mim. Ela tem sido a fonte de uma vantagem significativa de que meus colegas da Oaktree e eu desfrutamos nos últimos 22 anos. E é muito do que eu quero passar neste livro.